Bom, primeiro, muito bom reencontrar muitas pessoas conhecidas, muito bom receber pessoas novas. Eh, Hoje eu queria falar um pouco, eu quero começar a falar diretamente do curso, mas antes, só fazer uma pequena introdução, né? Eh, a ideia do curso, basicamente, Liberdade e Destino, né? O título, uma abordagem do existencialismo. Eh, eu diria que a pretensão do curso é conseguirmos aprofundar um pouco mais, ampliar um pouco mais o horizonte das relações entre a produção subjetiva, né, como que a gente se entende, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, junto, com a compreensão, de um certo contexto histórico, né, de uma situação, social, né, de uma inscrição cultural, né. Digamos que esse é o plano ambicioso do curso, né, mas como vocês podem imaginar, há muitas entradas e há muitas questões, para a gente tratar isso. Carolina, bem-vinda. Eh, Boa e noite. Oi, boa noite. Patrícia, boa noite. E aí, a questão que a gente, escolheu para abordar é tanto uma entrada, na questão subjetiva, quanto uma entrada na dimensão, digamos, social, cultural, histórica, né. E nesse sentido, esses 2 conceitos, essas 2 noções filosóficas, vão nos ajudar, né, vai servir quase como um balizamento, né, a questão da liberdade, pensando a partir de uma perspectiva subjetiva, e a questão do destino, que a gente poderia colocar a partir de uma situação de inscrição, né. E e para tanto a gente vai recorrer a 2 autores existencialistas. Vou falar um pouco por que existencialistas nesse caso, mas no caso primeiro Jean-Paul Sartre, né, onde a base que a gente vai ter para discutir isso vai ser o livro dele de 1943, O Ser e o Nada, e a questão do destino a partir da filósofa Simone de Beauvoir, tendo como base o Segundo Sexo, né. Mas o curso não vai se dar diretamente estudando, lendo e analisando a cada uma dessas obras, né, até porque isso tomaria algumas décadas de trabalho. E como o existencialismo é um pensamento, é uma corrente, de pensamento que prioriza, que valoriza você pensar concretamente, né, no sentido de que não é só abstratamente que podemos falar de indivíduo e de existência, né, essas coisas estão sempre imbricadas, né, não que elas sejam a mesma coisa, mas uma depende da operação da outra, né. Eu sempre gosto de recorrer a uma mesma metáfora, porque me parece até hoje a melhor que eu encontrei, que é a ideia de 2 faces de uma mesma moeda, né. A moeda ela não é a soma de uma face de outra, só se faz moeda com as 2 faces, né. E de alguma forma o que o existencialismo, defende, é que eu só posso falar do humano em relação à existência, e só faz sentido tratar da cultura, da história e da sociedade a partir de um olhar sobre o humano. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma grande, interesse em de pensar isso concretamente. E qual o recurso de pensar isso concretamente? Claro que a gente poderia fazer um trabalho, por exemplo, que a Simone de Beauvoir faz no Segundo Sexo, né, de fazer uma análise antropológica, social, histórica, cultural, mas o recurso que a gente vai usar
e que eu venho utilizando nos últimos cursos, principalmente no último curso que a gente fez, é recorrer à literatura, né. E por que a literatura? Quer dizer, não se trata, de fato, de usar a literatura como se fosse uma ilustração do pensamento. A ideia é que a literatura, ela nos fornece uma trama, um drama humano por excelência, né. E nesse sentido, a partir de um contexto oferecido por um certo enredo, facilita a essa reflexão concreta, né. Então, nesse sentido, a gente vai usar a literatura como a base do nosso curso, para então discutir essas noções filosóficas. E isso também tem um outro motivo, né. O outro motivo é que normalmente nos nossos cursos, nos nossos encontros, tem pessoas que vêm das mais variadas áreas, né, todas evidentemente com interesse no tema, né, mas tem gente que vem da filosofia, tem gente que vem da psicologia, tem gente que vem do direito, tem gente que vem da medicina, né, e outras áreas, administração, economia, dependendo do público que a gente tem em cada curso. E nesse sentido, quando a gente utiliza como base uma obra literária, de alguma forma a gente fornece um elemento comum a todos, onde cada um, a partir do seu aporte, de vida e profissional, é capaz de discutir, né, não tem aquela coisa de: "Pô, eu me interesso sobre esse assunto, mas eu não domino esse vocabulário específico", né. É um pouco, assim, minha primeira formação é em direito, né, e a gente percebe isso muito quando a gente pega, por exemplo, uma petição que, para quem não domina o vocabulário jurídico, parece que você está falando algo pior do que Kant ali dentro, né, enquanto na verdade é uma questão de vocabulário, né, você está acostumado com aquele vocabulário. Então a literatura, ela nos permite ultrapassar essa barreira do vocabulário, porque de alguma forma o que a gente vai estar discutindo ali é um drama humano e, portanto, acessível a todos nós, né. E é disso que se trata a literatura, né, quer dizer, a força da literatura, ela tem muito a ver com essa capacidade que nós temos de nos identificar com aquilo que o autor ou a autora oferece como um ponto de contato, né. Eh o Sartre tem um livro, muito especial chamado "O que é literatura?", né, uma pergunta, "O que é a literatura?", onde ele diz que a literatura, ela funciona quase como uma dança, né. Você tem do lado a autoria, que chama o leitor, e você tem o leitor ou a leitora que empresta a sua vida, suas emoções, suas experiências para fazer carne aos personagens, né. E de alguma forma a gente vai recorrer a essa a esse recurso literário, por esses 2 motivos, né, de conferir uma concretude para a nossa discussão, para a gente não ficar aqui, falando abstratamente, lindamente, de forma complexa, mas vazio também, então aquilo é um certo aterramento do pensamento, né. E por outro também ele oferece um campo comum, que pouco importa de que lado ou a partir de que ponto que cada um vai discutir aquilo, temos um espaço comum que é acessível a todos, né, quer dizer, tem uma história ali, à disposição. E nesse caso, a minha intenção é a gente trabalhar 2 obras, literárias, e elas também, elas não são Maria da Penha, muito bem-vinda. Olá, tudo Eh, bem? tudo ótimo. E ela a escolha, ela não é casual, né, eu acho que, essas 2 obras que a gente vai usar como a base do nosso trabalho, né, uma para discutir prioritariamente a questão da liberdade, mas vocês vão ver que a questão do destino vai entrar de contrabando o tempo todo, e a outra para discutir a questão do destino, onde você vai ver que a liberdade entra de contrabando o tempo todo. Então o primeiro motivo é isso, são 2 obras onde essa tensão entre liberdade e destino estão presentes, né.
A primeira é a peça teatral As Moscas, de Jean-Paul Sartre, a primeira peça encenada dele, né? Ela tem todo um contexto histórico muito importante. Ela foi encenada ainda sob ocupação nazista na França, e vocês vão perceber como há um, 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 uma literatura, uma meta-literatura presente na peça, que é algo que só faz sentido para aquele francês daquele momento, né? Algo muito característico do Sartre, né? O Sartre escrevia muito voltado para o momento presente, né? Mas ela é especial porque, na verdade, é uma releitura de um mito grego, né? Sartre vai falar de Orestes. E nesse sentido, vai ser muito importante para a gente ser uma releitura grega, né? De alguma forma, é, é algo que a gente vai discutir isso durante o curso. A história, o destino, a cultura, ela está sempre inserida na nossa discussão, mas ela não se dá de forma cronológica, né? Como se você pudesse falar, os antigos, depois você tem um processo evolutivo, por exemplo, encontrar os medievais, aí tem um outro processo evolutivo, os modernos, depois outro processo evolutivo, os contemporâneos, para a gente seguir as estruturas que todos nós aprendemos no colégio. Não, ela se trata ela se articula através de saltos, né? Tem algumas coisas da antiguidade que serão extremamente contemporâneas a nós e outras coisas que são absolutamente estranhas a nós. E tanto essa semelhança e essa diferença nos serão relevantes, né? As semelhanças nos permitirá eh, eh, um certo senso de pertencimento, né, de nos reconhecermos numa certa humanidade, né, e também as diferenças radicais, elas funcionarão para nós como o estrangeiro que ilumina, hã, o nosso tempo, né, aquilo que é tão diferente que faz com que a gente perceba coisas novas no nosso próprio tempo. E então vai ser isso, e ela vai ser muito importante, a gente vai discutir isso com mais calma, mas ela vai ser muito importante porque o Oreste é essa figura muito singular da mitologia grega, porque ele se dá num processo de desenraizamento da sua história e depois uma retomada voluntária do seu próprio destino. E esse movimento vai ser muito importante para a gente discutir o que se trata a partir desse olhar existencialista da liberdade, né? Liberdade é realizar as minhas vontades, liberdade é eu ser bem-sucedido, liberdade é uma certa disposição frente ao presente. A peça vai ser muito rica para a gente discutir isso, né. A a segunda obra literária que a gente vai usar no curso, e basicamente a gente poderia dizer que o curso se trata de discutirmos essas 2 obras, né, e que é verdade isso, o que não é simplesmente porque não vai ser uma discussão, eh, de fazer uma resenha dessas obras, é buscar nessas obras uma possibilidade de reconhecimento de nós mesmos, de nós e do nosso próprio tempo. A segunda obra é talvez o romance, mais importante do século XX, né, O Estrangeiro, de Albert Camus, né. Eh, e é um romance, fundamental. Tem um famoso ensaio do Sartre sobre o estrangeiro que ele diz que Camus jamais conseguiria escrever novamente um romance como O Estrangeiro, porque ele é tão novo, ele é tão estranho, ele é tão original, que qualquer variação daquele estilo literário pareceria pobre, né.
E, de fato, nunca mais Camus escreveu algo parecido, né? Não que ele não tenha escrito grandes coisas, ele escreveu grandes coisas, mas a partir de outras perspectivas, né? E o estrangeiro, ele aí tem uma diferença em relação às moscas, a peça teatral. Enquanto as moscas permite a gente articular com antiguidade, digamos assim, com certa dimensão histórica da humanidade, né? A gente vai lá para um mito que tem origem, se não me engano, 400 antes de Cristo, né? E tem várias releituras e reescrituras dele. O estrangeiro é o oposto. O estrangeiro, a força dele é falar da contemporaneidade, né? O Camus ali, ele não tem nenhuma preocupação de anterioridade. É um romance, inclusive, desconfortável de se ler. Para quem já leu o Estrangeiro, você tem essa sensação de que você não consegue parar de ler, mas não é um texto que você se sinta bem. Ele tem o termo estrangeiro é de uma grande felicidade, porque você se sente também, como leitor, estrangeiro àquilo tudo, né? Você vê como as coisas estão acontecendo, mas essa capacidade que a gente tem de identificarmos com os personagens, ela é o tempo todo atrapalhada pelo Camus, né? Todo momento que a gente tende a ter uma certa empatia com o personagem principal, Meursault, em seguida o Camus provoca uma estranheza que interdita essa empatia, né? E ele também tem uma escrita muito peculiar, porque Camus escreve de uma forma extremamente simples o texto, né? É, chega a ser humilhante, né? Porque você fica pensando, qualquer pessoa minimamente alfabetizada conseguiria tecnicamente escrever aquele texto e ninguém escreveu antes do Camus, né? Então, é um texto muito simples, e isso é estranho para a tradição literária francesa, né? Para quem gosta e conhece um pouco da literatura francesa, da grande literatura francesa, sabe a forma barroca que eles gostam de escrever, né? Que a gente chama de clássica, né? De cheio de adornos, de frases, né? É só a gente pegar Proust, por exemplo, para pegar esse exemplo, né? Daquelas frases intermináveis, sem pontuação e etc e tal. Não. O Estrangeiro parece escrito por um jornalista. Ele é direto, ele é claro, né? E tem um pouco dessa crueza da modernidade, né? Da contemporaneidade, dessa dimensão civilizatória no que nos encontramos, né? Então, ela tem essa dimensão que ela diz muito mais da aridez contemporânea, né? Então, eu diria que é mais ou menos esse o trabalho que a gente vai fazer, falar dessas duas obras literárias, com um olhar buscando entender essas noções de liberdade e destino, e com uma terceira ambição por trás disso, que é entender essa relação do indivíduo com o coletivo, né? Do sujeito com a existência. Então, nesse sentido, eh eh, a minha intenção é essa, mas também depende de todos nós, né? Hoje eu vou falar um pouco mais, mas para quem já me conhece, eu não gosto de aulas que eu falo sozinho, né? Eu prefiro ser interrompido o tempo todo, de gente discutir, questionar. Mas hoje é uma aula mais de apresentação, né? Apesar de eu já querer falar um pouco também. Eh, ela, a terceira ambição é que a gente consiga, ao mesmo tempo, ter uma dimensão filosófica no curso, e quando eu digo filosófica, não tem nada de erudição, não tem nada de sofisticação nisso, ou seja, é tentar compreender a condição das coisas, né? É isso, de forma muito simples, que eu chamo de filosófico, o fundamento das coisas. Por que que as coisas se organizam ou operam nesse sentido? Também tem uma dimensão terapêutica, psicológica,
da gente entender a partir desse jogo do indivíduo com o coletivo, e que esse jogo do indivíduo com o coletivo ele se dá tanto em relação às outras pessoas, como com a sociedade, como com a cultura, mas com a gente mesmo, né? Esse processo de autoconhecimento é um processo de exterioridade. Também como isso opera, quer dizer, qual é essa dimensão de uma certa constituição eh, subjetiva, né? O que faz que ultrapassemos essa dimensão puramente fisiológica animal para nos tornarmos aquilo que, com bastante ambiguidade, o Nietzsche chamava de animais interessantes, né? Estava longe de ser um elogio para Nietzsche, mas também isso não era uma condenação, né? É realmente ambíguo para o Nietzsche, né? É muito bom que sejamos interessantes, mas não nos esqueçamos que continuamos animais, né? Somos só animais interessantes. Então tem um pouco desse desdobramento, né? Então a ideia é um pouco a gente ter umas 7, 8 aulas para cada um desses temas, né? E, e como é inevitável comigo, teremos outros textos de contrabando operando aqui também, né? Então, nesse sentido, Carolina, vou te passar a palavra, ela é um trabalho do qual não há exigência de nenhuma leitura prévia, de nenhuma formação específica, o que há é uma exigência, um pré-requisito de interesse pelo tema, pela discussão e pelo debate. E nesse sentido também, evidentemente, como eu construí o programa do curso, né, ele tem um aporte existencialista, mas isso não quer nem dizer que precisemos concordar com isso, né? O existencialismo é aquele que vai trazer a provocação, né? E a partir daí vamos discutindo. Carolina, por favor. Oi, Marcelo, boa noite a todos. Boa Na noite. verdade, é uma dúvida sobre isso mesmo que você está falando, né, do programa do curso, só para eu poder me organizar e entender Uhum. melhor. Nós vamos fazer as leituras dessas duas obras literárias, ou e elas vão se dar em tempos, as discussões vão se dar em tempos distintos, ou vai ser tudo dinâmico? E a gente já vem com as leituras. Como é que você está pensando? Só para eu me Não, estou pensando em organizar separar também as aqui com o tempo. coisas. É. Não, estou pensando em separar as coisas. Assim, a gente primeiro encara as moscas e numa segunda parte do curso o estrangeiro, né? E eu não pretendo fazer as leituras eh, no sentido de pegar o texto e ficar lendo, eh, porque eu acho que de forma online é muito maçante fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa cansativa. A ideia é que eu vou pegando pontos do texto, e aí, digamos assim, no final, a ideia é de que a gente vai discutir o texto todo, e vou citar algumas coisas, mas ela tem muito mais a ver com aulas expositivas e, a partir daí, as nossas discussões, né? Então, nesse sentido, claro, a gente ganha se cada um puder ir lendo o texto, né? Até porque, digamos assim, a partir do meu viés de leitura, eu trago uma perspectiva, né? Cada um lendo traz outros aportes para isso. Então, em termos de estrutura, mesmo é isso. A gente vai ter uma primeira parte sobre as moscas, a segunda parte sobre o estrangeiro. A noção de liberdade, de destino, que elas são mais fluídas nesse sentido, né? É claro que nesse primeiro momento a prioridade é para a gente discutir a liberdade, mas como o próprio existencialismo pensa as dimensões como interrelações, né? Essas noções elas não podem ser completamente apartadas, né? Então eu diria que muito provavelmente nessa primeira parte do curso a gente vai discutir a questão do destino, mas ela fica mais implícita, né? E acho que na segunda parte do curso
esse embate entre liberdade e destino ele vai ganhar mais corpo, porque a gente vai ter um certo domínio da noção de liberdade e a gente vai poder confrontar mais com essa noção do destino. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? O... Hoje eu queria falar com vocês, para a gente introduzir a questão da liberdade. Já queria começar trazendo de contrabando a primeira obra, que não é nada do que eu falei aqui. Eu queria recorrer a uma história, um- uma obra que eu acho ela tão preciosa e que eu acho que ela coloca de uma forma muito concreta o nosso problema da subjetividade, da liberdade. E nesse sentido, ela nos auxilia a entrada em As Moscas. Há uma história que não se sabe muito bem se ela é verídica ou se ela é ficcional. Ela, ela é tão pouco documentada que tudo leva a crer que ela é uma ficção. Ao mesmo tempo, ela é tão factível que é impossível você, a despeito disso, tomá-la como real, né? E essa história, ela é uma história do encontro entre Hipócrates, o pai da medicina, considerado o maior terapeuta da antiguidade, e Demócrito, sábio e filósofo, né? Contemporâneo de Platão. E aí só uma pequena nota, que isso eu sempre achei uma curiosidade: Platão odiava Demócrito, né? Diógenes Laércio chega a dizer que o Platão anunciava que o desejo dele era queimar todas as obras de Demócrito, do tanto que ele tinha raiva do Demócrito. Mas, bom, só estou querendo dizer, é mais ou menos aquela coisa, né? É, você ser um grande filósofo, sendo contemporâneo do Platão, já diz muito de você, né? Porque a probabilidade é que você fosse esquecido nesse momento, né? Então, é, é, existe uma obra, né? Tem publicado pela Edra em português, se chama Sobre o Riso e a Loucura, de Hipócrates, né? É, que é uma troca de cartas, né? Assim, Hipócrates não tem uma obra sistematizada, vários textos dele são muito duvidosos se foram escritos por ele ou por discípulos dele, ou relatos posteriores ao pensamento dele. E nesse tem uma sequência de cartas onde há uma descrição desse encontro, né? E como eu disse, tudo leva a crer que seja uma ficção esse encontro. Mas é um encontro factível, possível, e que, de alguma forma, ele explicita uma questão que atuava nos dois, né? Então, é isso que vai interessar a gente, né? O contexto dramático presente nessas cartas é o fato da população de Abdera, a cidade de Demócrito, reconhecer em Demócrito essa figura mais ilustre da cidade, nele como enlouquecido. Então, em algum momento, a cidade reconhece que Demócrito enlouqueceu e eles resolvem procurar Hipócrates para pedir que ele tratasse Demócrito. E é muito curioso, porque o fato desencadeador da convicção de que Demócrito tinha enlouquecido é que ele passava o tempo todo rindo. Essa era a questão. Então, é,
a percepção é que ele estava ausente de razão, né, que o filósofo caminhava rindo à toa, o tempo todo pela cidade, tal qual um inútil ou um vagabundo, né. E frente a essa situação lastimável, né, de ver um sábio se comportando como um tolo, o conselho da cidade procura Hipócrates para que ele trate e cure o enlouquecido Demócrito, né. É são cartas muito pequenas, pra vocês verem, o livro é muito pequenininho, né, mas, são cartas extremamente interessantes, as descrições. Eu nem pretendo me alongar muito, eu quero falar um pouquinho hoje, talvez na aula que vem eu fale mais um pouco, porque tem alguns pontos interessantes, mas assim, tipo, sem dúvida a gente poderia passar o semestre todo discutindo essas cartas, né, elas são realmente muito ricas e por isso que se suspeita muito de serem ficcionais, porque ela é muito conveniente, né, assim, de você ter o fundador da medicina, ocidental e um grande filósofo que são contemporâneos, e Hipócrates é conhecido por todo o seu estudo e trabalho sobre a loucura, e Demócrito também, ele tem um tratado sobre loucura. E era, descrito como filósofo risonho, né, ele dessa condição dele estar sempre rindo, né, uma coisa, bastante rara entre os intelectuais, digamos assim, não à toa o conselho de Abdera se assustou, né, se fosse melancólico, triste, depressivo, iam dizer: "Ok, deve ser bom", mas, uma pessoa alegre, feliz, rindo o tempo todo, né, eh incomodava, aquilo despertava o interesse, né. Então, Hipócrates vai a Abdera e, para sua surpresa, a realidade não corresponde à descrição que tanto o conselho fez ao procurá-lo, quanto a população, quando vai encontrá-lo, o Hipócrates até diz que quando ele chega em Abdera, ele tem que primeiro acalmar a população. Que é como se a população, ao vê-lo, é como se tivesse reconhecido a tragédia que 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 assolou a cidade, que é enlouquecer o seu maior vulto, que é Demócrito, né. Então, nas cartas o Hipócrates vai mostrando como ele tem que acalmar a população para conseguir chegar em Demócrito, né, que as pessoas estavam desesperadas, né. E é muito interessante, porque toda a descrição das cartas, e é uma outra suspeita, que recai sobre a facticidade do acontecimento, é que ela tem muitos recursos literários, né, ela vai construindo essa ideia de como como que eu poderia dizer, dessa enlouquecimento que toma as massas, né, o desespero que vai se instaurando, esse movimento coletivo que vai crescendo muito sem razão de ser, né, essa esse certo frenesi, e isso vai fazendo, parte. E é muito interessante, porque quando Hipócrates chega para falar com Demócrito, ele pergunta a Demócrito o que que ele está fazendo, e ele está justamente desenvolvendo o seu tratado sobre a loucura, né. O Demócrito diz: "Eu quero entender o que faz um ser humano enlouquecer". E isso vai ser isso interessa imediatamente, Hipócrates. Assim, para adiantar a história, porque como toda história, antiga, não importa muito o final, né, senão não leríamos nunca Odisseia, Ilíada e tantas outras a gente já sabe que todo mundo vai sofrer no final, né, tirando Ulisses, que sempre escapa. Mas a questão é que Hipócrates chega lá e, ao conversar com Demócrito, reconhece que Demócrito tem mais sanidade do que ele próprio, né, e através de um gesto inesperado, quando termina
o encontro, Hipócrates não só declara que Demócrito está são, como lhe pede para ser discípulo dele. Ele reconhece que ele não tinha noção do que era sanidade e o que era loucura. Então ele fala: a partir de agora divulgarei o seu pensamento e me permita ser um discípulo seu. Né? Então tem esse movimento que tem um resultado inesperado. Né? Mas como eu estava falando para vocês, é, o que mais vai nos interessar é o contexto disso. Né? É o contexto de por que Demócrito ri o tempo todo. Qual é o incômodo que o riso produz? E o que o riso é capaz de nos fornecer de novidades? Quer dizer, através do riso, o que é possível ser percebido, compreendido, que sem qual não seria possível? A primeira coisa que o Hipócrates percebe é que Demócrito ri sem limites, mas não sem a razão. Quer dizer, o riso, ele é frouxo, há uma desmesura do riso, né? Então, nesse sentido, ele não está, como eu diria, eh, se comportando como se espera uma pessoa equilibrada. Havia um exagero presente ali, mas esse exagero tinha razão de ser, né? É é a questão que vai impactar Hipócrates, no sentido de que a gente pode reconstruir, é que Hipócrates, quando escuta que Demócrito passa o dia rindo, percebe que é importante consultá-lo para saber se ele está louco ou não. Mas quando ele entende por que que ele ri o tempo todo, ele percebe que o riso não é sinal de loucura, mas de sanidade. E a questão central é que Demócrito ria das pessoas porque essas pessoas acreditavam saber das coisas. Ele ria das pessoas que se perdiam, e aí eu cito literalmente Demócrito, em seus desejos pueris, na inutilidade de seus sofrimentos infindáveis, percorrendo os limites da terra em busca desmedida, fundindo ouro e prata, nunca parando de adquiri-los, sempre atormentados por ficarem plenos, cavando, e essa imagem impactante de Demócrito, cavando como escravos sua cova com as próprias mãos, né? Veja, o que Demócrito reconhece, o que ele vê nas pessoas que estão ali trabalhando, enriquecendo, ascendendo socialmente, é uma certa separação, uma certa ruptura com a realidade. São pessoas que trabalham como se tudo fosse do âmbito da necessidade, mas aplicam isso a todas as atividades humanas. Então, pegando um exemplo, você não ganha dinheiro para viver bem. Você ganha dinheiro como se sem o dinheiro você não existiria. Então, isso faz com que você trabalhe a partir do acúmulo do dinheiro, do excesso do dinheiro. Percebam que o que o Demócrito vai encontrar é através de um certo desequilíbrio da ação humana, um desequilíbrio subjetivo.
Ele vai dar exemplos muito interessantes. Ele vai dizer assim: um animal é capaz de ser feroz para se proteger, mas ninguém nunca viu nenhum animal atacar sem se sentir ameaçado. Mas o humano é capaz de atacar sem se sentir ameaçado. Um animal é capaz de comer com voracidade, porque ele tem fome. Mas você não conhece nenhum animal que coma vorazmente o tempo todo. Mas você conhece seres humanos que não param de comer, independente de ter fome ou não. Ele dá outro exemplo que eu acho muito engraçado, que ele fala assim, o boi, acho que é isso, o boi pode ter orgulho dos seus chifres para defender, mas você não vê nenhum boi colocando adereços e se exibindo os seus chifres, né? Então, o que ele vai mostrando através da natureza, e não que ele percebam isso, aquela coisa que a gente estava falando de usar o que é estranho a nós para nos iluminar. Ele não está defendendo que o ser humano haja como um animal, que ele retorne à ingenuidade da natureza. Ele está mostrando como um parâmetro diferente do ser humano, a natureza, como os nossos projetos são contraditórios. Eu como em excesso como se eu precisasse comer de excesso para sobreviver. Mas comer em excesso nada mais faz com que a minha sobrevivência diminua, né? Ou por excesso de obesidade, ou por uma saúde debilitada. Ao mesmo tempo, você se preocupar com a sua economia doméstica traz uma sobrevivência para você, a partir do momento que a sua vida é acumular ouro ou prata, isso que faz é colocar em risco a sua sobrevivência, né? Não no sentido, não só do sentido da competição, da briga, né, das vinganças, dos roubos, mas no sentido de você acumula uma riqueza para exatamente o quê? Né? É preciso a gente lembrar o quanto os gregos valorizavam o ócio, né? O quanto, por exemplo, para os gregos, a presença absolutamente reprovável, desumana aos nossos olhos hoje em dia, da escravidão, mas a escravidão tinha um sentido social para os gregos, que era não precisar me dedicar à sobrevivência para eu poder me dedicar àquilo que mais importa, né? Nesse sentido, a política, a ética, a filosofia, as artes. Então, quando você resume toda a sua dimensão humana a um único objetivo, para eles isso é um sinal de doença, né? Então, é esse exemplo que ele vai usar, né, cavando como escravos sua cova com as próprias mãos, a ideia de que um senhor manda o escravo cavar sua cova para depois enterrá-lo, quer dizer, o senhor não se dá nem o trabalho de cavar a cova, tem uma dimensão aí desumana, onde você faz a própria pessoa que irá morrer cavar a sua própria cova. O que ele está chamando é que há uma doença social, e nesse sentido, uma doença do indivíduo também, onde ele próprio desenvolve aquilo que racionalmente, objetivamente, ele quer fugir, né? É engraçado porque séculos e séculos e séculos depois, isso vai ser um achado para o Freud, né? O Freud vai mostrar justamente como muitas vezes o sintoma, ele não é algo que deva ser tratado e resolvido porque ele seja um incômodo à saúde. O sintoma para Freud, ele funciona muito mais como uma resolução do problema, né? É porque eu não, porque eu tô com uma questão, com um sofrimento, com uma dor,
muito grande, e claro que é importante a gente saber que isso tudo tem uma dimensão que é racional e tem uma dimensão que não, que ela é inconsciente, né. A gente sempre está trabalhando com essas 2 dimensões quando a gente fala de Freud, mas, assim, tem algo que me apavora tanto, que eu preciso encontrar uma forma de aplacar isso, e o sintoma é a resolução do problema. Claro, se é um sintoma, vai ser uma resolução do problema que vai te causar vários outros problemas. Mas naquela dor principal ela resolve, né. Então, assim, vou dar um exemplo bem vulgar, por favor, me perdoem por isso, mas só para que a gente não se demore muito nisso. A aquela ideia de que alguém que não consegue lidar com o passar do tempo, por exemplo, ela vai buscar formas radicais de impor uma perspectiva de juventude. E esse exagero, por um lado, resolve o problema, né. Intervenções cirúrgicas, tratamentos estéticos, práticas sociais ligadas à juventude, relacionamentos amorosos nesse contorno. Mas, por outro lado, o que ele está fazendo, essa pessoa, isso tudo eu estou falando de uma forma muito esquemática, né, por favor, de novo, me perdoem por esse exemplo tão simples e tão estereótipo, que é, por outro lado, ele está consumindo a sua saúde plenamente, o que fará com que ele deixe a sua juventude de forma muito mais acelerada. Né. Às vezes a gente percebe isso é mais comum a gente perceber em pessoas muito conhecidas, muito públicas, né, que, são pessoas que durante um certo momento da vida você tem a sensação que sempre parecem mais jovens do que a idade que têm, em um determinado momento, isso se inverte completamente, as pessoas começam a se parecer muito mais velhas do que elas são de idade, né. Perceba, isso não é um sintoma que você trate e resolva. Isso, na verdade, são formas de aplacar. E o que que ele está aplacando ali? O olhar da morte. De novo, estou aqui meio de analista de Bagé, né, tô oferecendo esquemas muito simples, as coisas são muito mais complexas e elas se operam de forma muito mais difusas e com outros componentes para isso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que Demócrito vai chamar, o que ele deflagra com seu riso é uma contradição evidente, mas não percebida pelos seus contemporâneos. O que ele está querendo dizer é, enquanto eles querem ascender, enquanto eles querem melhorar, enquanto eles querem crescer, eles adotam posturas, práticas e escolhas que funcionam ao contrário, né? Por isso que ele diz: "Eles estão cavando a própria cova", né? Eles estão desperdiçando a vida, e talvez essa seja a questão fundamental, né. O que Demócrito está denunciando com o seu riso, e é uma denúncia muito peculiar, né. Normalmente quando a gente vai pegar as figuras históricas que denunciam, são pessoas muito agressivas, muito contundentes, né. Normalmente você tem aquela figura que eu acho que encarna muito bem essa figura da denúncia, que é Joana d'Arc, né, a ponto de morrer pela causa, né. Demócrito, ele funciona o oposto, e nesse sentido ele incomoda terrivelmente, né, a ponto de que você a figura dele é tão incômoda que você precisa diagnosticar uma loucura para que você possa continuar a exercer esse desperdício de vida. E aí, continuo citando Demócrito, que ele vai dizer o motivo por que que ele ri, né, explicando a Hipócrates, ele diz que as pessoas desperdiçam sua vida honrando e perdendo tempo com o que não tem valor, consumindo a vida
preocupados com coisas prosaicas, e aí é a nota interessante, prosaicas e risíveis. Em última análise, ele ri porque as pessoas são risíveis. Há uma comédia humana ocorrendo ali. Há um dramalhão, né, um melodrama, que é a postura mais empática que Demócrito encontra é o riso. E é muito interessante, que o Demócrito ele vai definir esses tolos travestidos de sérios, né, porque, percebam, se fosse só a horda popular, seria uma coisa, mas não, o conselho da cidade é convencido que ele está louco e o conselho da cidade que vai procurar Hipócrates, né. Então, se trata exatamente de prosaico, Felipe, no sentido de, banal. As pessoas estão dando muita importância àquilo que não tem importância alguma, né. Acho que todos nós, quando se a gente olhar para as nossas próprias histórias, eh eh eu me lembro que uma vez conversando com um querido amigo e contando para ele de uma angústia que eu estava e como eu estava atormentado com aquilo, que nã-nã-nã, e aí eu estava contando a história de tudo que aconteceu e eu estava concluindo para ele que nada aconteceu, né. E quando eu ia dizer para ele que nada aconteceu, ele falou assim: "Então, né, Marcelo, não houve um novo declínio do Império Romano, né". E aí eu fiquei chocado com aquilo e eu percebi a idiotice do que eu estava vivendo ali, né. Exatamente, exatamente, Felipe. É é o sentido de como nós somos capazes, pela mesma razão, de construirmos a nona sinfonia, claro, precisando de um Beethoven, mas que podemos criar dramas falseados para nós mesmos. Quer dizer, essa capacidade que a gente tem, de ficcionar, de criar, tanto para o bem quanto para o mal, né. Tem uma frase que eu gosto muito, eh, do Buda, e eu sempre acho que todo consultório clínico deveria ter na entrada, que o Buda dizia: "A mente humana deve ser mais temida do que cobras venenosas e assaltantes vingadores". Que é isso, né. A nossa capacidade de criação, ela funciona para todos os lados, né. Acho que quem já tem uma experiência clínica maior, percebe que quando a pessoa tem uma capacidade imaginativa prodigiosa, quando há um desequilíbrio nessa pessoa, o problema é muito mais grave de retornar, porque a capacidade que você tem de criar justificativas e ilusões para você mesmo é fabulosa, né. Então eu sempre lembro disso do Buda no sentido de tome cuidado, assim, não seja inconsequente com você mesmo, porque a sua capacidade de ficcionar é prodigiosa para qualquer lado, né. Então é nesse sentido. O que o Demócrito está dizendo, para Hipócrates é: "Eu estou rindo o tempo todo, porque eles são impressionantemente comediantes". Eles acreditam em cada coisa que é uma graça rir. Eles acham que uma pedra justifica eles matarem pessoas. Eles acham que um cargo justifica você maltratar as outras pessoas. É engraçado que mais para frente, porque parece que o riso também do Demócrito poderia levar a gente a imaginar que ele é um relativista, né.
Assim, nada tem importância, então você pode rir de tudo. Assim, o texto é muito bom, porque ele vai dizer assim: "Eu não rio de sofrimento amoroso. Eu não acho graça quando alguém está correndo risco de vida. Eu não vejo nenhuma possibilidade de rir quando alguém perde o seu sustento. Não se trata disso. A vida não é engraçada. A vida não é indolor. O que é engraçado é a forma ilusória que muitas pessoas tomam para construir a sua própria vida. E engraçada no sentido, filosófico do termo, né. O que ele está querendo dizer é: a pessoa quer algo e ela vai fazer de tudo ao contrário para aquilo. A pessoa quer paz e ela vai empreender uma forma de disparar conflito em tudo. A pessoa quer saúde e ela vai se colocar em risco o tempo todo. A pessoa quer se cuidar e, ao mesmo tempo, ela vai se estressar ao máximo. O Demócrito está quase dizendo: "É impossível não rir disso. É o gesto mais humano que eu posso ter", na esperança da pessoa ver eu rindo dela e dela acordar, dela perceber, como eu dei o exemplo meu, que, né, o Império Romano não vai cair por causa de uma atitude minha, de uma escolha minha, de uma relação minha, né. Essa ideia, como a gente tem essa capacidade, e aí é muito interessante a dimensão da terapêutica da escuta, né, e de você ter que falar de você para outra pessoa, e muitas vezes, ao falar, você cai em si. Você percebe que todo aquele castelo que você construiu em torno da fundamentação das suas escolhas, da sua ação, do sentido da sua vida, quando você nomeia aquilo para uma outra pessoa, não faz sentido. Todos nós já passamos por esse exemplo, assim, da gente estar muito tomado por alguma coisa e vai contar para uma amiga, para um amigo, para uma pessoa querida. Você começa a contar, contar, aí no meio, né, porque nós somos muito, eh, egocentrados, a gente fala: "Falando assim, parece que não faz muito sentido, mas quando eu terminar de explicar, você vai ver". Aí você fala, fala, e a outra pessoa começa a rir, né. E se você tiver um mínimo de bom senso, uma hora você fala assim: "É, talvez não faça tanto sentido, talvez eu esteja fazendo uma tempestade num copo d'água", e é disso que o Demócrito está chamando a atenção. De uma certa ignorância, não de algo, uma ignorância de nós mesmos, né, de uma certa cegueira extremamente perigosa, porque ela vai contra os nossos próprios desejos. E é muito interessante que ele vai definir essas pessoas, eu acho uma expressão magnífica, que ele vai chamar essas pessoas que são risíveis, ele vai chamar de amorosos da terra visível. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei impactado, porque sabe aquela que há uma dimensão histórica muito cara a nós, porque diz sobre nós, de como os indígenas ficavam fascinados quando os europeus chegaram aqui com o brilho do espelho, né, daquilo tudo que reluz, é um pouco disso. É como se a gente, aquilo que reflete, aquilo que brilha, de alguma forma interdita a passagem, né. Se você olha para um vidro que está refletindo, você não vê através do vidro, né, você é apartado do que está acontecendo ali dentro, né. E eu acho que esse exemplo que ele dá, amorosos das terras visíveis, da terra visível, é um pouco disso, é como se a gente parasse numa opacidade da vida, né. É como se a gente não conseguisse dar conta das relações que a gente constitui, né. É mais ou menos quando
também acho que todo mundo já passou nisso, em relação a isso na vida, é quando você olha para uma pessoa e por algum motivo você diz: "Nossa, essa pessoa me parece insuportável". Você não conhece a pessoa, você nunca conversou com a pessoa, e você toma uma irritação com aquela pessoa. E às vezes, em algum momento da vida depois, você é obrigado a conviver com aquela pessoa por um momento, você começa a conversar e você fala assim: "Meu Deus, que pessoa interessante, quanto tempo eu perdi que eu poderia estar tendo uma amizade, uma relação". E isso acontece por quê? Porque você coloca uma barreira da qual impede que a relação se construa. E sem esse contato, sem essa troca, sem essa permeabilidade que é típica das relações humanas, você não sabe quem é, o que é, como que é. Felipe, por favor. É, Marcelo, no momento está um pouco disperso. Demócrito foi contemporâneo de Platão, foi isso? Isso. E também de Pronto, Hipócrates. pronto. Quais são as aproximações? Porque essa denúncia está muito. Eu estava pensando aqui, né, na denúncia que o próprio Sócrates fazia a partir do questionamento sobre as contradições das pessoas que viviam vidas mais prosaicas, mais ordinárias. E ele fala desse impacto. Tem um conceito, né, de um pedagogo espanhol, Jorge La Roça, aprendizagem experiencial. Esse impacto que o Uhum. riso trouxe, que provavelmente o questionamento convencional não traria. Não sei se tu chegou a parar para pensar ou leu algo a respeito. Quais são as aproximações e as distâncias entre a denúncia de Sócrates e essa denúncia aí de Demócrito? É. Eu não sou especialista nisso para te dar uma resposta fundamentada e definida. O que eu posso te responder, Felipe, é que há uma aproximação muito grande, Uhum, no sentido de que os dois operam através de uma política de choque, né? Claro que do Demócrito é um choque muito mais perceptível num primeiro momento, mas também, ao mesmo tempo, com menos capacidade de prolongar, porque ele ria e você podia simplesmente ignorar e pronto. O Sócrates não, o Sócrates tinha aquele jogo todo da maiêutica dele, de perguntas que geram respostas, que geram novas perguntas. Então, o Sócrates, no começo, é mais fácil de ignorar digamos assim, a dimensão questionadora, porque uhum, todas as pessoas, quando iam conversar com Sócrates, tinham a sensação que ia colocar o Sócrates no bolso, né? Porque o Sócrates não fala. É isso, né? Qualquer pessoa que vai ler um diálogo platônico tem essa sensação frustrante que você nunca sabe nada do Sócrates. O Sócrates nunca diz nada. Ele só retoma a resposta e transforma ela numa nova pergunta, né? Esse é tão simples e tão difícil de fazer isso, né? De você retomar sem você participar diretamente daquilo, né? Tem uma passagem que no semestre passado, no curso que a gente fez, que a gente foi ler o primeiro Alcebíades, o diálogo primeiro Alcebíades do Platão, onde tem a conversa entre Sócrates e Alcebíades. E tem uma hora que Alcebiades está meio desesperado, porque já não está sabendo mais responder, e o Sócrates diz: Você acha isso? Aí o Alcebiades responde: Ah, não, eu não sei se eu acho isso. Acho que é você que acha, Sócrates. E aí o Sócrates para, meio irritado, e diz: Mas como eu acho isso? Em algum momento eu respondi alguma coisa? Aí o Alcebiades: Não. E quando alguém pergunta e outra pessoa responde, aonde está a resposta? Na pergunta ou na resposta? Aí Alcebiades: Na resposta. E qual a única pessoa que respondeu até agora? Ah, fui eu. Então quem acha as coisas? Sou eu ou você? Aí Alcebiades: sou eu que acho. Quer dizer, isso é uma estratégia do Platão, que escreve o Diálogo, para mostrar que o Sócrates ele nunca contaminava. Não era um debate com Sócrates. O Sócrates se colocava sempre na figura tão marcante dele do ignorante. Eu não sei, preciso te perguntar tudo. E quando você chega no final da conversa com Sócrates,
o Sócrates não sabe de nada ainda, porque essa é a função da possibilidade de você se reconhecer, é não saber de nada. A única diferença é que Sócrates mostra para você, que está conversando com ele, que você também não sabe de nada. Então ele diz: olha, se a gente chegar bem no final, não será mais uma pessoa que não sabe de nada, que sou eu. Serão pelo menos duas pessoas que não sabem de nada. E então, você não sabendo de nada, você escapa da ilusão de saber alguma coisa e se iludir com isso. Você se Seria coloca justamente nesse lugar amorosamente, né? que é muito próximo de Demócrito, né, Exato. Felipe? Que ele quer provocar, né? Uhum. E acho que, assim, também, sem aprofundar muito nisso, a irritação do Platão com Demócrito tem um pouco a ver com isso, porque Platão, ele quer encontrar um sistema para dar conta disso, né? Quando você vai ler a República, é isso, ele está querendo formatar um jeito de que você não se iluda. Mas, por exemplo, Sócrates não tinha um sistema para não se iludir. Era um trabalho cotidiano, né? E figuras como Demócrito ou depois Diógenes, o cínico, né? Eles radicalizam isso. Eles nem tentam fazer um sistema para dar conta disso. É mais um trabalho de denúncia das nossas vã-ilusões, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma dimensão muito próxima de Sócrates, apesar de que, provavelmente, se você perguntasse isso para Platão, Platão ia dizer: não tem nada a ver um com o outro e eu posso te provar isso facilmente. Ele detestava Demócrito. Mas eu acho que nessa natureza, ou pelo menos do que eu estou trazendo aqui para a gente, é isso. De alguma forma, esses amorosos da Terra Visível, né, são pessoas presas pela paixão à aparência. Só isso explica, né, aquela dimensão quase febril da paixão que faz você ignorar completamente o que você quer fazer, né? Outro caso também muito comum, que tenho certeza que todos nós somos capazes de reconhecer nos outros, e em nós mesmos, se tivermos um pouco de dimensão crítica, quando a gente termina uma relação amorosa que foi muito dolorida, e você diz: não, não dá mais. Esse tipo de pessoa me faz sofrer demais, que não sei o quê. Aí, quando você se apaixona de novo, isso especialmente se você nem faz terapia entre uma coisa e outra, aí você chega para os amigos e diz: ah, agora é completamente diferente. Aí os amigos ficam olhando e falam: mas é a cópia da outra pessoa, né? Mas você está tomado pela paixão. Você não consegue ver o evidente. É isso que o Demócrito está dizendo. As pessoas parecem estarem apaixonadas pela aparência. E com isso elas não veem o evidente. No fundo, o que o Demócrito está dizendo é que quando nós tomamos uma atitude dessa natureza, a gente separa o objeto de desejo do contexto desse objeto de desejo, né? E a gente se aparta do contexto. Como, por exemplo, só existe ouro porque existe uma natureza que produz o ouro. Mas para adquirir mais ouro, essa mesma pessoa não se incomoda de destruir completamente a natureza. Entende o que eu estou querendo dizer? É um olhar completamente diferente, por exemplo, se você for pegar a tradição indígena brasileira, que é uma ideia que você tem da natureza de completa autodependência, né? Então, assim, você pode usufruir, mas você não pode destruir, porque aquele a partir do momento que a gente, dentro da nossa ignorância racionalista, diz: olha que coisa engraçada, eles acham que o rio é o avô, que a montanha é a avó,
que a árvore é o tio, né? E a gente vê isso quase como um olhar infantil da realidade, né? Precisou trabalhos muito interessantes como Levi-Strauss, como Eduardo Vieira de Castro, para quebrar completamente com isso, que a gente olhava para o indígena como se fosse quase um ser humano retardado. Na verdade, quando ele tem essa projeção familiar sobre a natureza, o que ele está explicitando para a sua própria cultura é uma interdependência que não pode ser rompida, né? Você não vai matar a sua avó, você não vai destruir o seu avô, você não vai cortar o seu tio, né? Então você tem uma dimensão onde, de fato, é uma experiência profundamente ecológica, no sentido contemporâneo do termo, né? Que para os índios nem faz sentido a questão da ecologia, porque não é um valor passível de ser implementado, porque ele é estrutural ao pensamento ameríndio, né? Para dizer nesse sentido. Então, o que Demócrito vai identificar nessa tolice do seu tempo bom, se ele ficava chocado 400 antes de Cristo, né, talvez ele fosse morrer de gargalhar hoje em dia, né? A gente não daria nem tempo dele escrever as coisas do impacto que ele teria. Mas o que ele identifica nessa tolice é uma contradição que, ao mesmo tempo, é gritante, mas ela é insidiosa, ela não é explícita, né? É engraçado, parece um. Sabe, os truques ilusionistas, né? Tipo, aqueles. Eu estou falando dos truques, os grandes truques, tipo David Copperfield, né? Que você pega um elefante, você pega a Torre Eiffel, você pega coisas muito grandes, mas a técnica ilusionista, ela é tão insidiosa, ela é tão delicada, ela é tão sutil, que você não consegue prestar atenção aonde você deveria prestar atenção. E quando acontece o truque, você se pega perdido ali. E para ele, essa contradição se define da seguinte forma: são homens que desejam dominar muita coisa. Essa ideia de acúmulo, né? de posse, de distinção em relação ao outro, de ter muito em comparação a ter pouco, né? Uma lógica que o capitalismo levou às raias da loucura, né? Eu sempre acho muito curioso esses vídeos no YouTube sobre fique milionário em tanto tempo, você também pode ser milionário. Não, é impossível, porque a riqueza dentro do capitalismo ela só funciona se houver pobreza, não só no sentido da dinâmica, né, de como funciona, mas no sentido comparativo, né? E é uma coisa que o capitalismo soube trabalhar muito bem, né? Você pode desejar muito uma coisa e ter aquela coisa e se sentir muito especial, mas se todo mundo começar a ter aquilo, aquilo perde a importância. E aí você vai querer ter uma coisa rara. É impressionante, por exemplo, eu percebo isso, eu gosto muito de fotografia. Eu gosto muito do estudo da arte da fotografia. A fotografia, ela só existe pela reprodutibilidade dela. É da natureza da fotografia, ao contrário da pintura, né? Ao contrário mesmo da litografia, que é muito antiga, mas que com o tempo, no processo de impressão, você vai desgastando. Eu esqueci o nome que se dá da, da peça principal que vai. Esqueci o nome. Matriz. Matriz, obrigado, Daniela. É tanto que você vai numerando a litografia. E aquilo tem uma série, porque depois de um certo tempo aquilo se perde, você já não consegue ter mais o desenho, e é muito claro, assim, você não precisa ser um especialista para você conseguir perceber a diferença entre o número 1 e o número 250, porque as definições vão mudando, né? É, e a pintura, obviamente, né? Você pode fazer várias vezes a mesma pintura, mas você não consegue fazer idêntica. E tem todo um trabalho ali, o que torna
uma completa inutilidade você ficar reproduzindo pintura. Enquanto essas coisas têm uma dimensão da singularidade, de serem únicas, a fotografia, ela é, dentro da sua própria natureza, reprodutível. O que é dantesco você fazer tiragens de fotografia, porque é uma escassez completamente produzida. O negativo, e olha, negativo eu já estou falando da minha idade, né? Mas o arquivo digital, ele não se deteriora quando você copia. O negativo não se destrói quando você amplia ele. Mas o desejo de possuir raridade faz com que você faça tiragens de 50, 100, 250, 500. Não estou criticando quem faça, mas estou querendo dizer que o nosso tempo levou às raias da loucura aquilo que Demócrito está reclamando, que até aquilo que é contra a natureza a gente faz limitado, né? É uma das coisas, por exemplo, que a mim me incomoda, eu gosto muito de música. Às vezes eles estão fazendo edições de álbuns já esgotados em vinil, e você faz uma tiragem muito pequena para poder cobrar muito caro, o que não se justifica, porque se fizesse uma tiragem maior, sairia mais barato, mais pessoas teriam acesso àquilo, tudo. Então, vinil que até um tempo atrás era muito barato você comprar porque ninguém queria, agora ficou um valor absurdo. Você quase tem que comprar um vinil e mandar emoldurar e colocar para concorrer com um Matisse, com um Cildo Meireles, o que for, pô, o preço que você paga no vinil, é uma coisa. Mas percebam que tudo isso é fabricado. Não é uma demanda da produção, né? De você fazer isso. E isso vai ser o ponto fundamental para a gente no Demócrito. O Demócrito vai dizer que essa contradição ela se inscreve num ponto muito específico. Ele vai dizer: eles desejam muita coisa sem, no entanto, eu estou citando literalmente Demócrito, sem, entretanto, dominarem-se a si mesmo. Essa questão vai ser fundamental para a gente. Eu quero dominar muita coisa, mas eu ignoro aquele que quer dominar as coisas. Percebam como a questão da subjetividade se coloca imediatamente aí. E nesse sentido, a questão da terapêutica. Como que eu posso querer fazer algo se eu não me faço? Como que eu posso querer cuidar de alguém se eu não me cuido? Como que eu posso querer dominar algo se eu não me domino? E nesse sentido, Felipe, é impossível não lembrar de Sócrates. Sócrates, por exemplo, como eu citei o diálogo primeiro Alcebiades, é o que ele está dizendo para Alcebiades, né? Para quem não conhece o diálogo descreve Alcebiades muito jovem, procurando Sócrates e dizendo: eu quero governar Atenas e queria que você me educasse para isso, me ajudasse para isso. E o Sócrates, ok. E o que que você acha que é administrar, governar? E aí ele vai dizendo, e o Sócrates, naquele sistema maiêutico dele, vai perguntando: ah, mas eu acho que eu vou ser um bom governante porque eu conheço das coisas. Ah, que bom, faz sentido. E por que que você acha que conhecer as coisas vai te ajudar? Ah, porque eu sei o sentido das coisas. Ah, e o que que você conhece? Ah, eu conheço isso. Ah, mas conhecer isso é igual um músico que conhece o instrumento? Não, governar a cidade não tem nada a ver com tocar música. Ah, então tem a ver que nem um estrategista militar que conhece as táticas militares. Não, não tem a ver com. Ah, então é que nem um sapateiro que sabe fazer o sapato. Não, não tem. E aí o Sócrates vai fazendo até um momento que Alcebiades, encurralado com as suas próprias respostas, é importante dizer isso. Porque isso lembra muito a nossa dimensão contemporânea de clínica. Não é um terapeuta ou uma terapeuta que encurrala a gente. É a partir da terapeuta ou do terapeuta que nós nos encurralamos. E isso é um processo saudável, né?
eu sou capaz de me ouvir a ponto de reconhecer minhas próprias contradições. E aí lidar com elas. Como? Isso é um problema, né? Porque não tem um como. Mas pelo menos eu fico sabendo delas, né? E aí, quando o Alcibiades se encontra nesse ponto, e ele diz: já não sei mais nada, Sócrates, e o Sócrates diz: maravilha, agora começamos. Se você não sabe de nada, você aprende que você precisa cuidar de você. Porque quando você acha que sabe, por que que você vai cuidar de você? E aí, a probabilidade de você cavar a sua própria cova com as próprias mãos é imensa. Se a gente for, por exemplo, a outro diálogo, Apologia de Sócrates, né, o diálogo onde o Platão conta todo o processo de julgamento de Sócrates pela acusação de desviar a juventude ateniense, e depois da condenação à morte e à morte do próprio Sócrates, que se submete à decisão do tribunal, quando é dado a Sócrates o direito de se defender no tribunal, ele vai dizer a mesma coisa que ele diz ao Alcebiades, só que ele diz no sentido da coletividade, ele não diz para a pessoa. Ele diz: vocês irão se arrepender do que estão fazendo. Não por mim. A minha vida faz sentido. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Vocês vão se arrepender porque demorará séculos a aparecer uma outra pessoa que abra mão dos seus projetos pessoais para se dedicar somente aos outros, aos atenienses. E é isso que eu faço. Meu trabalho é despertar cada um que eu encontro. É só isso que eu faço. E quando eu não estiver mais aqui, vocês vão se arrepender. Percebam, é justamente isso, a ideia que Sócrates vai falar da necessidade da gente cuidar de nós mesmos para qualquer coisa. Eu só posso agir integralmente se eu cuido de mim. Fora disso, é uma ação cega, inconsequente, né? Em um determinado momento das cartas, o Demócrito usa uma imagem que é linda, que ele diz: as pessoas agem como crianças, como se cada ato não tivesse consequência alguma, como se tudo fosse uma grande brincadeira. Porque se elas tivessem noção de que cada ato delas produz uma responsabilidade sobre os atos, elas não seriam tolas como são. E é impressionante porque Sartre também, nesse texto, O que é literatura, ele vai usar a mesma imagem, que ele diz: escrever é como atirar. E não podemos ser inconsequentes como crianças, que apertam o gatilho da arma só pelo prazer do barulho do estalado. Temos que escrever apontando. Ou seja, o que ele está querendo dizer, quando você escreve algo, você tem que ter uma responsabilidade pelo que você escreve. Bom, e mais contemporâneo do que isso, eu não conheço nada, né? As pessoas escrevem barbaridades para angariar seguidores, para promoverem suas carreiras, para construir uma trajetória política, ignorando solenemente que estão levando as pessoas a erros, que estão colocando em risco outras pessoas, que estão incentivando uma estrutura social insustentável. É um pouco disso, né? Então, esse é o projeto do Demócrito, né? E nesse sentido, é importante a gente perceber esse deslocamento que o Demócrito está a fazer, a realizar. Percebam como ele ilumina a realidade humana de um modo muito especial, inesperado, inclusive para os dirigentes da cidade, fazendo, através do riso,
que os jogos sociais, que os valores instituídos e tomados como razoáveis, justos e desejáveis, enfim, tudo aquilo que a gente toma como a excelência da civilização, se mostrem surpreendentemente na sua incoerência, explicitando um viés tendencioso e fazendo emergir aos nossos olhos, os leitores, uma realidade um tanto quanto funesta. De alguma forma, Demócrito usa quase que uma técnica de sacrifício. Ele se coloca num lugar que parece enlouquecido para justamente denunciar com o seu riso frouxo que a loucura de fato é a vida que nós levamos. Queria ouvir um pouco vocês. Faz sentido isso que eu estou falando? Eh, em que medida talvez eu tenha pulado algumas etapas e que fosse bom discutir? Queria ouvir um pouquinho vocês. E por Marcelo, favor, né? A partir da nossa segunda aula, quero ouvir mais ainda. Diga, Lucas, por favor. mais uma vez aquelas coincidências legais que acontecem comigo. Eu passei o dia todo pensando sobre isso. Eu li um texto hoje sobre psicopatologia e estava ouvindo um psiquiatra um pouco mais cedo. Um psiquiatra bem diferentão, não tem uma visão muito médica, não, mais filosófica mesmo, de querer privilegiar o sujeito, né, e não a psicopatologia. E achei genial terminar o dia assim, né? Achei incrível. Fez muito É sentido aqui na minha impressionante, cabeça. Lucas, porque talvez a área mais distante de tudo que a gente está falando aqui agora, e, portanto, muito contaminada com essa contradição, seja a psiquiatria, né? A psiquiatria contemporânea ela se encontra numa encruzilhada terrível, né? Porque ela está, em sua maioria, reduzida a uma dimensão de aplicação de medicamento, né? Um querido colega nosso, que hoje aqui não está presente, mas vou me isentar de citar o seu nome, porque não sei se ele se incomodaria de eu contar uma, o que ele me contou. A gente estava discutindo sobre o Thomas Fuchs, né, um grande psiquiatra fenomenólogo alemão, talvez a maior autoridade de psiquiatria fenomenológica do mundo nesse momento, e ele estava contando todo o trabalho do Thomas Fuchs, assim, tem uma produção teórica incrível, um trabalho admirável, assim, realmente eu fico muito feliz dos dois eventos que eu e o Fábio Capro Leite de Castro, professor da PUC de Porto Alegre, querido amigo, que a gente organizou ano passado e esse, os dois, o Thomas Fuchs palestrou, e todo o trabalho dele é mostrar como não é possível iniciar qualquer tratamento psiquiátrico sem reconhecer o humano como uma relação, dessa dimensão de que ele não é um algo factual determinado do qual eu eh, observo sua estabilidade, faço um diagnóstico e aplico um tratamento, que há toda uma dimensão de trabalho dessa relação, da sua inserção no mundo, com a sua própria história, com as relações que você constrói. E é fabuloso, vale a pena. Para quem quiser, tem duas palestras com tradução simultânea, essas duas palestras que ele deu para gente, então não precisa saber alemão para escutá-lo. É só digitar subjetividade e cultura, que é a palestra que ele deu ano passado, e cultura e subjetividade se encontra nessas duas palestras dele. E acho que ele deu esse ano, ela ainda é mais clara ainda do que ele deu ano passado.
né? E esse querido colega nosso estava contando que estava assistindo ele lá, dando uma palestra, e que um colega do Thomas Fuchs levanta depois que ele acaba a palestra e grita dizendo que aquilo era uma bobagem, que aquilo era um desserviço, que aquilo não tinha base científica nenhuma e sai do ambiente. Então, percebam, essas coisas que a gente está discutindo, que a gente está, elas não são nem um pouco óbvias, e, por outro lado, infelizmente, elas não estão no senso comum de forma alguma, né? Quer dizer, pensar essa dimensão relacional, esse, é, 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 essa construção humana, que ela não se dá em nenhum lugar específico, mas ela dá nos encontros e desencontros. Isso é muito estranho ao nosso tempo, e por isso me parece muito importante de pensarmos, porque o nosso tempo é muito organizado em torno do objetivo, do factual, do determinado, daquilo que se repete o tempo todo, né? Estava conversando com uma querida amiga, né? Carolina conhece, a Carol Mendes Campos, e eu estava discutindo com ela que eu estava lendo que tem nessa própria edição um texto do Hipócrates que é acerca da arte da medicina, e onde ele vai defender que a medicina ela tem uma dimensão de arte, quer dizer, ela não pode ser aplicada objetivamente. Ela tem uma dimensão objetiva, mas ela não se reduz à sua dimensão objetiva. E no sentido, o Hipócrates é o primeiro a dizer isso, que o paciente, ele não é verdadeiramente paciente. O paciente participa do tratamento. E ele vai dar exemplos assim muito óbvios, tipo assim, não adianta nada eu prescrever se o paciente não tomar, né? Ele participa de forma óbvia. E se a gente for pensar em forma psicanalítica, né, no Freud, a questão da transferência, ele participa integralmente, né? Mas ele está falando de... Então, há uma arte. Não é possível para a mesma doença oferecer o mesmo tratamento da mesma forma, cada um é de uma forma. Você tem que. E graças a isso, o Hipócrates era atacado, dizendo: medicina, isso aí é para enganar trouxa. Porque se funcionasse, valeria para todo mundo. Não tem essa história. Como assim? Para um serve, para outro não serve. Aí eu pensei, eu falei assim, cara, eu achei dentro da minha ignorância que o Freud era o primeiro a ser atacado no sentido de um novo tratamento médico. Não, mas assim, Hipócrates, que é a base de toda a medicina, né? Tanto que tem o juramento de Hipócrates, etc. e tal, ele já era atacado. Ou seja, e no fundo, eu estou chegando com Hipócrates e Demócrito para discutir, porque eu quero chegar ao ponto que nos interessa para discutir, entrar nas moscas e discutir a questão da subjetividade, é que, no fundo, a condição humana é indeterminada. E esse é o desafio de lidar com o humano e com a gente mesmo. É que somos indeterminados. Então, e essa indeterminação, ela é ao mesmo tempo fascinante no sentido das possibilidades de transformação. Estou falando de transformações clínicas, mas também de transformações sociais. Mas elas também impedem qualquer dimensão de cura, de resolução, de superação. Porque a qualquer momento, né? Aquele meme que corre na internet, né? Do gato que está num buraco, que você tira, ele sai correndo e cai no outro buraco, tira, cai no outro buraco. É quase que aquilo é uma descrição da humanidade, né? A gente nunca está protegido de cair no próximo buraco, né? Então, de alguma forma, o que está sendo discutido, o que importa para a gente, Hipócrates, Demócrito, e depois a gente vai para Sartre, é resistir à tentação de determinar o humano, porque isso parece ser um bom caminho, porque resolve vários problemas,
Mas o que o Demócrito já chama atenção e que Hipócrates vai concordar fielmente, isso anula a possibilidade de falar do humano, né? Você resolve o problema matando o problema e matando tudo. Então a única saída é respeitar, é admitir a indeterminação humana. Então, mais ou menos é isso que está em jogo para a gente, né? Já antecipando capítulos futuros, que a gente vai chegar a isso com calma, né? Eu ainda quero, na aula que vem, ainda falar um pouco de Hipócrates e de Demócrito, porque eu acho que quando a gente entrar nas moscas, eu acho que a gente já vai entrar já entendendo o cenário inicial, qual é o problema inicial, né? E acho que isso vai enriquecer as nossas discussões. Mas é isso, é como hoje e sempre você falar do humano a partir da sua indeterminação é desconfortável, é problemático. E, ao mesmo tempo, é o único caminho, porque certa vez tem uma entrevista do Albert Camus que, que pergunta para ele assim: Ah, você e Sartre são, como que vai dizer? São niilistas. Vocês não acreditam em nada. E ele responde com uma certa agressividade e diz: Não, nós não somos niilistas. A questão é, o mundo em que nós nascemos não acredita em mais nada. E o nosso pensamento parte do nosso tempo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não sou eu que sou descrente dos valores. A cultura em que vivemos é descrente de todos os valores. E se eu quero pensar o meu tempo, eu não posso ignorar isso. Eu tenho que partir dessa descrença, não para transformá-la num valor, mas para reconhecer que ela está presente na cultura. E, de alguma forma, esses autores, Demócrito, Hipócrates, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus e tantos outros, não é que eles queiram defender a indeterminação humana, é uma constatação. Nós somos indeterminados. A gente pode. Eu posso estar falando tudo isso para vocês, que ó, na semana que vem a gente ainda vai discutir Hipócrates e começar a aula a gente ir para outro caminho, entendeu? E seria muito contraproducente resistir a isso. A questão é a indeterminação se coloca e toda maneira de ignorar essa indeterminação traz junto uma ignorância da própria realidade. E, portanto, a gente vai ficar falando aqui de fábulas, né? Essa expressão é do Nietzsche. O Nietzsche diz que o pensamento ocidental só sabe trabalhar em fábulas. Ele não resiste falar da realidade. Então, ele sempre está criando coisas para colocar no lugar da realidade e depois se surpreende que as coisas não fazem sentido. Ora, não faz sentido porque você não está olhando para a realidade. É um pouco disso, pessoal, que eu queria falar hoje para vocês. Agradeço muito a presença de todos. Uma alegria mesmo reencontrar muita gente, uma alegria de conhecer outras pessoas. Eu vou, assim, só em termos objetivos, eu vou depois mandar durante a semana para vocês o link das próximas aulas. É o mesmo link, né? Eu só criei esse link diferente porque hoje era uma aula aberta, onde as pessoas podiam participar também, né? E, e agradeço muito a presença de todos, me coloco à disposição e, por favor, o que for surgindo de dúvidas, de questionamentos, de discordâncias, que são sempre muito bem-vindas, anotem que a gente começa o nosso encontro semana que vem a partir delas. Gente, muito obrigado, se cuidem, uma ótima noite.